Oi, gente! Tô com os cabelinhos aqui tudo molhado pra conversar com vocês. Hoje a gente vai falar sobre o método cubano. É o método que eu mais gosto, por sinal. Então vamos lá. O método cubano, ele surgiu porque Alice Alonso e Fernando Alonso, eles eram casados. A Alice Alonso, ela era a primeira bailarina do Balé Nacional, ó, da Companhia Americana de Balé, lá nos Estados Unidos. Ela era cubana, obviamente, o marido dela também, eram bailarinos super importantes na época. E eles aprenderam balé em Cuba, tudo isso. E aí surgiu a oportunidade deles fundarem uma escola lá em Cuba. Eles eram bailarinos das companhias americanas, mas eles tiveram a oportunidade de fundar um balé, uma escola de balé em Cuba, uma companhia e tudo isso. E aí, em 1950, Alice Alonso e Fernando Alonso, que é o seu marido, os dois eram bailarinos, fundaram a escola de balé cubana, tá bom? E essa escola tinham os métodos próprios deles. Então, eles foram ensinados no método de Vaganova. Então, o método cubano, ele tem origem no método Vaganova, no método russo, tá? Só que para características de bailarinos latino-americanos. Então, é um método feito para os bailarinos latino-americanos. Por isso que ele se encaixa bastante nos brasileiros, tá? Por quê? O bailarino latino-americano tem uma característica física própria. Então, o bailarino latino-americano é muito mais rápido e muito mais forte, considerado muito mais rápido e muito mais forte do que os outros bailarinos. E essa é a característica principal do método cubano. É um método que ensina, que usa muita bateria, então pequenos saltos super rápidos, com entrechá e brisé volé, tudo isso, tá? Usa muito de bateria, pequenos saltos, usa muito de giro. Então, é um método que ensina justamente essa velocidade. Bailarino masculino no método cubano salta muito alto, muito mais rápido. Então, a gente consegue ver essas características nos bailarinos cubanos, tá? Então, o método cubano ele foi fundado em 1950 por Alicia e Fernando Alonso, tá bom? Justamente para ter uma escola em Cuba adaptada para os bailarinos cubanos, os bailarinos latino-americanos, tá? E é um método que foca principalmente na velocidade e na força, tá bom? Até hoje, o Balé Nacional de Cuba existe, tá? Tem a companhia cubana também, a Companhia Nacional Cubana. E essa companhia formam bailarinos que vão para várias companhias do mundo também. O principal bailarino que hoje saiu da Companhia Nacional Cubana é o Carlos Acosta. Claro que o nome do balé cubano é Alice Alonso, porque quando ela fundou a escola junto com o marido dela, ela voltou para Cuba e nisso ela começou a dançar e fundou a escola, depois fundou a companhia e com certeza ela é o nome do balé cubano. Ela já faleceu, não faz muito tempo, acho que foi 2014 que ela faleceu, se eu não me engano. Não faz muito tempo, mas ela foi o nome, com certeza. Então, se a gente tem que pensar no nome da Companhia de Cuba, é a Alice Alonso. Então, vou mandar videozinho dela também para vocês verem, conseguirem comparar com os outros métodos. E um bailarino atual nem tanto, porque ele já é bem mais velho, ele não dança mais, tem 46 anos, é o Carlos Acosta. Ele é cubano, ele formou em balé clássico pela Escola Nacional de Cuba, então ele veio do método cubano. E aí ele ganhou o Prix de Lausanne, que é uma das competições mais importantes de balé clássico. Tem o Prix de Nova York e o Prix de Lausanne, são as duas mais importantes do mundo. E ele ganhou medalha de ouro no Prix de Lausanne e com isso veio várias outras oportunidades. Ele dançou na Companhia Nacional de Cuba,
Mas ele fez a carreira dele, o nome da carreira dele foi no Royal, então ele foi pra Inglaterra e dançou como primeiro bailarino do Royal por muito tempo. Então ele já dançou com Marianela Nunes, Tamara Rojo, Natália Zipova, todas essas bailarinas conhecidas do Royal ele já dançou. E ele é o meu bailarino masculino preferido, assim, sem dúvida nenhuma, sempre foi, sempre, sempre. E eu admiro demais, ele é incrível, ele é muito rápido e ele salta muito alto. Vou mandar vídeo dele dançando Don Quixote, Corsário, que são variações masculinas que saltam muito, que tem bastante salto. E ele é incrível, ele é muito, muito bom. E ele tem a característica cubana, que é ser muito rápido e muito forte. Então ele salta muito alto, giros muito precisos. Então ele é um nome muito importante da metodologia cubana, tá? Hoje eu não sei nome nenhum de cor, eu até sigo uma bailarina, eu esqueci o nome dela. Eu vou mandar um videozinho dela para vocês verem, que ela é a primeira bailarina da Companhia Nacional de Cuba hoje em dia, tá bom? E ela também tem bastante essa característica de ter bastante força, de girar bastante, fazer bastante bateria, tá bom? Do método cubano é isso. É um método super legal. Eu tenho um pezinho no método cubano, porque eu fiz 3 anos de cubalé, porque há uns 10, 11 anos atrás, tinha um curso de verão que a Escola Nacional de Cuba trazia. Era lá no shopping... Esqueci, era onde era o parque da Turma da Mônica. Esqueci o nome do shopping. Mas era num shopping lá na Zona Sul, Eldorado, agora lembrei. Era num shopping na Zona Sul e em janeiro sempre tinha esse curso de verão, que eram todos os professores lá do Balé Nacional de Cuba, e você conseguia se inscrever e fazer esse curso. E eu fiz 3 anos seguidos em janeiro. Acho que quando tinha 13, 14, 15 anos, nos meus 3 últimos anos de balé. E aí você se inscrevia onde você tava no seu nível de balé, intermediário ou avançado, tudo isso. Então eu aprendi com eles, então eu tenho um pezinho no método cubano. A única coisa que a gente não faz igual, por exemplo, no método cubano, o que a gente tem de diferente? O método cubano, as posições de arabesque são pela posição de espaço, de corpo no espaço. Então, por exemplo, primeira, segunda, terceira e quarta arabesque. Por quê? A terceira arabesque, que a gente faz assim, que é do método Vaganova, desculpa, falei errado, que é do método italiano e francês, os franceses e os italianos fazem assim, porque essa é a terceira arabesque, que é o que eu ensino pra vocês, né? No método cubano, que tem um pezinho no método Vaganova também, as posições de arabesque, elas são pelo corpo, pelo espaço no corpo. Pelo corpo no espaço. Por exemplo, primeira arabesque é quando tá tudo over. Então, tanto a perna over quanto o braço over. Segunda arabesque é quando a perna está over, mas o braço está croisé. Então, dependendo do lado, você fala primeira ou segunda arabesque, depende da perna e do braço. Então, você consegue imaginar. Primeira arabesque no método cubano, você já sabe que é a perna over, a perna over e o braço over. Segunda arabesque, a perna croisé e o braço over. Então, tem essas diferenças. A terceira arabesque lá não é os dois braços para frente. Então, tem 4 posições, porque depende da perna e do braço, para falar as posições de arabesque. Essa é uma diferença, uma característica bem típica, tá bom? Do método cubano pro que a gente aprende, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me perguntar ou perguntar para a Pro Rebeca, tá bom? E é isso, um beijão.